O salão do Solar Monteiro havia sido preparado com um tipo de cuidado que só o dinheiro antigo sabe exigir: arranjos de orquídeas brancas em vasos de cristal, iluminação dourada que aquecia o mármore italiano do piso, e garçons de luva branca circulando com bandejas de champanhe e Perrier Jouet como se o tempo não tivesse pressa nenhuma. Era o jantar anual de filantropia da família Monteiro, e todo mundo que importava em São Paulo havia recebido o convite, o que significava que todo mundo que importava havia aparecido. Beatriz Monteiro, née Cavalcante, estava de pé perto da janela panorâmica que dava para o jardim iluminado quando sentiu o olhar antes de ver a pessoa. Era assim que sempre funcionava com ela: primeiro o peso, depois a forma. Ela girou levemente o copo de água com gás entre os dedos, sem se virar ainda, e deixou o instinto trabalhar por mais alguns segundos. A mulher tinha vindo da direção do corredor leste, onde ficavam as salas que Rafael reservava para os convidados de honra que ele preferia apresentar aos poucos, quando a festa já estava aquecida o suficiente para que as apresentações passassem despercebidas. Beatriz conhecia o método. Havia aprendido a reconhecê-lo nos primeiros 6 meses de casamento, quando ainda tentava entender o marido. Agora, no 11º mês, ela apenas registrava. Ela se virou. A mulher era bonita da maneira que Rafael sempre preferiu: alta, cabelo escuro com reflexos de salão caro, vestido azul marinho que custava mais do que muitos salários mensais. Tinha uns 28 anos, talvez 30. Movia-se pelo salão com a desenvoltura de quem havia praticado muito ou nascido nisso, cumprimentando rostos conhecidos com sorrisos calibrados. E então os olhos dela encontraram os de Beatriz, e por uma fração de segundo, apenas uma fração, houve um cálculo silencioso atravessando aquele olhar cor de âmbar. Beatriz sorriu primeiro. Não o sorriso educado que ela reservava para os sócios do sogro. Não o sorriso neutro que usava nos eventos em que precisava ser invisível. Este era um sorriso genuíno, levemente inclinado para a esquerda, o tipo que chegava aos olhos antes de chegar à boca. O tipo que a professora de teatro do colégio havia dito que ela tinha o dom de produzir sem esforço, o que era verdade, porque Beatriz nunca havia precisado fabricar encanto, apenas decidir quando usá-lo. A mulher, Camila, Beatriz já sabia o nome fazia 3 semanas, hesitou por menos de um segundo antes de caminhar na direção dela. Que lindo esse colar, disse Camila, parando a uma distância de 2 metros com a fluidez de quem havia ensaiado o ângulo de aproximação. É Bulgari. Cartier, respondeu Beatriz. Mas o olho treinado é difícil de enganar. Você trabalha com joias? Não. Camila riu, e era um riso bonito. Beatriz admitiu para si mesma com a frieza clínica de quem avalia sem julgar. Apenas gosto muito. Sou Camila Ferraz. Trabalho com Rafael no conselho do Instituto. O Instituto Monteiro de Desenvolvimento Social, que Rafael havia fundado 2 anos atrás com dinheiro que tecnicamente pertencia ao fundo patrimonial da família Cavalcante, costurado ao capital Monteiro pelo contrato pré-nupcial que o sogro de Beatriz havia redigido com tanta satisfação. Beatriz sabia disso. Sabia também que Camila não trabalhava com Rafael no conselho, ela tinha acesso à lista de membros do conselho, e o nome Ferraz não constava de nenhuma ata das últimas 4 reuniões. Que bonito, disse Beatriz, e estendeu a mão. Beatriz. Muito prazer. Ela observou o milissegundo de confusão que atravessou o rosto de Camila quando Beatriz não completou o sobrenome. Não disse Monteiro, não disse Cavalcante. Apenas Beatriz, como se fosse uma convidada qualquer, como se não fosse a mulher cujo marido Camila havia passado pelo menos 4 fins de semana nos últimos 2 meses. O prazer é meu, disse Camila, e a mão que apertou a de Beatriz estava levemente fria. Elas conversaram por 11 minutos. Beatriz soube disso porque havia olhado discretamente para o relógio quando Camila se aproximou, um hábito antigo, de quando seu pai a ensinava que em negociações, quem controla o tempo controla o resultado. Camila falou sobre o Instituto, sobre São Paulo, sobre uma viagem recente a Lisboa que havia sido absolutamente transformadora. Beatriz ouviu, fez perguntas certas,
e foi percebendo a arquitetura do nervosismo de Camila, a forma como ela evitava mencionar Rafael pelo nome, substituindo por a diretoria ou a equipe, a maneira como seus olhos varriam o salão a cada 90 segundos, procurando algo ou alguém. "Você vai tomar um pouco de vinho?", perguntou Beatriz quando um garçom passou com uma bandeja de taças de Chantal Margaux. "Eu prefiro água, mas esse tinto é excelente, conheço o fornecedor." "Com prazer", disse Camila, e pegou uma taça. Quando ela virou o rosto para agradecer ao garçom, Beatriz deixou os olhos caírem por um segundo no pulso direito de Camila. A pulseira estava lá, ouro amarelo, fio fino, com um pingente em formato de olho grego esmaltado em azul. Beatriz havia visto aquela pulseira antes, havia visto a caixinha da Vivara sobre a escrivaninha de Rafael 3 semanas atrás, quando ele havia dito que era um presente para a filha de um parceiro de negócios que estava de aniversário. A filha do parceiro tinha 9 anos. Beatriz tomou um gole de água. "Então você costuma vir muito a esses eventos?", perguntou Camila, voltando para ela com a taça já na mão. "Sempre que posso", disse Beatriz. "E então", com o mesmo tom de quem comenta o tempo, "é importante aparecer nas coisas que importam para o marido, você não acha?" O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo de um batimento cardíaco acelerado. "Com certeza", disse Camila, e bebeu o vinho. Foi nesse momento que Rafael apareceu. Ele vinha do outro lado do salão com o passo de quem está acostumado a que as conversas parem quando ele entra num raio de 10 metros. O que acontecia? Porque Rafael Monteiro tinha o tipo de presença que o dinheiro não compra mais que o dinheiro, quando aliado a 1,83 m de estrutura física e uma mandíbula esculpida pela genética e pelas horas na academia, ajuda a sustentar. Estava de terno azul marinho escuro, gravata afrouxada 2 centímetros, o que nele significava que havia bebido 2 drinks e estava se sentindo generoso com o mundo. O generoso durou até o momento em que ele processou o que estava vendo. Beatriz viu o exato instante em que Rafael registrou a cena, as duas mulheres lado a lado, Camila com o vinho na mão, Beatriz com a água, ambas olhando para ele com expressões completamente diferentes. Camila com o sorriso ligeiramente congelado de quem não sabe o que a próxima frase vai ser, e Beatriz com aquele sorriso levemente inclinado para a esquerda, completamente calma, como se tudo aquilo houvesse sido planejado por ela. O que era verdade? Beatriz. A voz de Rafael chegou um meio tom mais grave do que o habitual. "Não sabia que você já havia chegado." "Há uns 20 minutos", disse ela. "Estive conversando com a Camila. Ela é adorável, Rafael. Por que você nunca a apresentou antes?" Nenhum dos três disse nada por 3 segundos. Rafael tinha 41 anos, 18 anos de experiência em salas de reunião onde os adversários tentavam desestabilizá-lo de todas as formas possíveis, e um autocontrole que seus sócios descreviam como assustador em tom de elogio. Em 10 meses de casamento, Beatriz havia visto esse autocontrole falhar exatamente 2 vezes, uma quando o pai dele havia dito em voz alta que Rafael havia sido o filho mais fácil de criar porque nunca precisou de muito afeto, e outra quando Beatriz havia perguntado calmamente, na segunda semana após o casamento, se ele havia lido o contrato inteiro antes de assinar. Esta era a 3ª vez. "Camila é consultora do Instituto", disse ele. E a palavra consultora apareceu com 1 milissegundo a mais de hesitação do que deveria. "Não sabia que vocês já haviam se encontrado." "Acabamos de nos conhecer", disse Camila, e o sorriso dela agora tinha o esforço visível de quem está sorrindo dentro de uma sala em chamas. "Sua esposa é uma pessoa encantadora, Rafael." "É", disse Rafael, olhando para Beatriz. Beatriz encontrou o olhar dele e não desviou. Havia aprendido isso com o pai. Quem desvia primeiro concede o terreno, mesmo que seja por 1 segundo. Ela manteve o sorriso, bebeu o último gole de água, e disse, "Acho que o Dr. Henrique está me chamando lá no fundo." "Camila, foi um prazer." "Rafael." Ela tocou levemente o braço do marido ao passar, apenas a ponta dos dedos na manga do terno, e caminhou em direção ao fundo do salão sem olhar para trás. Ela sabia, sem precisar ver, que Rafael estava olhando para ela.
e que a expressão no rosto dele não era mais de quem se sente generoso com o mundo. O doutor Henrique Cavalcante estava de fato no fundo do salão, como estava em todo evento em que Beatriz e Rafael apareciam juntos, discretamente posicionado onde pudesse ver a filha sem ser notado fazendo isso. 62 anos, cabelos completamente brancos desde os 50, terno cinza que ele usava com a naturalidade de quem nasceu dentro de um. O pai de Beatriz era o tipo de homem que as pessoas descreviam como imponente sem conseguir explicar exatamente o porquê. Não era a altura, ele tinha apenas 1,76 m. Era outra coisa. Era a forma como ele ocupava o espaço, como se o espaço houvesse pedido licença a ele. Você foi falar com ela, disse ele quando Beatriz chegou perto, sem preâmbulo, sem olhar para a filha diretamente, apenas de frente para a janela, de costas para o salão, como se estivessem compartilhando uma vista. Ela veio falar comigo, disse Beatriz. Beatriz. Pai. Ela ficou de lado dele, também de frente para a janela. O jardim lá embaixo estava iluminado com spots de chão que faziam as palmeiras parecerem esculpidas em ouro. Eu sei o que estou fazendo. Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois, quanto tempo ainda? Beatriz pensou na pasta que estava no cofre do apartamento que ela mantinha no seu próprio nome, no Itaim Bibi, não o apartamento do casal, o dela, que Rafael não sabia que existia porque ela havia comprado antes do casamento usando uma holding que estava registrada em nome da empresa de Dona Lourdes, a mulher que havia cuidado dela dos 3 aos 17 anos e que não fazia perguntas. Na pasta havia documentos. Beatriz havia contado as páginas 2 vezes. Pouco tempo, ela disse. Henrique pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom que passava e bebeu sem pressa. Ela é bonita. Sim. Ele sempre teve gosto. Beatriz não respondeu. Não porque a frase tivesse machucado, e havia machucado, de uma forma específica e localizada, como um ponto de pressão que você esquece que existe até alguém apertar, mas porque não havia resposta útil para isso. Havia apenas o fato, limpo e horizontal como uma linha de planilha. Rafael Monteiro tinha gosto, e havia exercido esse gosto, e Beatriz havia sabido disso há 3 semanas, e a informação havia mudado o cronograma mas não o plano. Você está bem? Perguntou Henrique, ainda sem olhar para ela. Estou trabalhando, disse Beatriz. O pai não respondeu, mas ela sentiu o peso do silêncio dele, não de desaprovação, porque Henrique Cavalcante não desperdiçava energia em desaprovação quando o que a situação exigia era estratégia. Era o silêncio de um homem que havia ensinado a filha a jogar xadrez aos 6 anos e estava, agora, vendo-a jogar uma partida que ele havia ajudado a montar e que, por motivos que ele nunca havia dito em voz alta mas que Beatriz entendia, ele preferia que não fosse necessário. Do outro lado do salão, ela podia ver Rafael falando com Camila. A conversa durava menos de 1 minuto. Rafael estava claramente encerrando, redirecionando, exercendo o controle que ele acreditava ter sobre todas as situações. Camila ouvia com um sorriso de quem havia sido dispensada com delicadeza e não estava gostando. Beatriz abriu levemente a bolsa e tocou com a ponta dos dedos o canto do envelope dobrado que ficava entre o estojo de batom e o cartão de visita do seu advogado. Não tirou. Apenas tocou, como se verificasse que ainda estava lá. Estava. Ela fechou a bolsa e foi buscar uma nova taça de água. A noite tinha ainda 3 horas pela frente. 23 dias depois do jantar do Solar Monteiro, Rafael Monteiro sentou à cabeceira da mesa de reuniões do seu escritório no 42º andar da torre na Faria Lima e pediu a Gustavo Salles, o advogado que usava para assuntos que não podiam aparecer nos sistemas do escritório jurídico oficial da família, que apresenta-se o cronograma. Se movermos nos próximos 15 dias, disse Gustavo, abrindo uma pasta cor de creme sobre a mesa, temos janela para protocolar antes do trimestre fechar. O que importa para o imposto? E o contrato? Perguntou Rafael. O contrato pré-nupcial é sólido, conforme a gente discutiu. A cláusula 32 prevê reversão patrimonial em caso de dissolução consensual ou por iniciativa do cônjuge varão dentro dos primeiros 24 meses. Gustavo ajustou os óculos.
Você ainda está dentro do prazo, por 3 meses. 3 meses e alguns dias, corrigiu Rafael. Sim. Gustavo fechou a pasta com a precisão de quem cuida bem dos objetos. O ponto mais delicado continua sendo o fundo Cavalcante. A transferência para o CNPJ da holding conjunta foi feita antes do casamento, mas a titularidade beneficiária está em nome dos dois, disse Rafael. Eu sei. Está em nome dos dois como beneficiários equânimes, disse Gustavo, com a paciência de quem já havia explicado isso antes. O que na prática significa que em caso de dissolução, você precisaria da concordância dela ou de uma decisão judicial para cessar a parte dela. O que, dependendo do juiz, não vai chegar ao judiciário, disse Rafael. Ela vai concordar. Gustavo não disse nada. Era pago para não comentar afirmações do tipo. 23 anos de parceria comercial entre as famílias, continuou Rafael, girando levemente a caneta entre os dedos. Um tique que ele não sabia que tinha que Beatriz havia identificado no 4º mês de casamento como sinal de que ele estava menos seguro do que aparentava. O pai dela não vai querer que isso vá a público. Nenhum dos dois vai querer. Vai ser limpo. Certo, disse Gustavo. Então autorizo a equipe a avançar com a minuta. Avança. Quando o advogado saiu, Rafael ficou sozinho no escritório por 7 minutos. Ele sabia exatamente quanto tempo tinha ficado sozinho porque havia olhado para o relógio quando a porta fechou e olhado de novo quando o celular vibrou. Uma mensagem de Camila, apenas um emoji de café, o código que eles haviam estabelecido para dizer posso falar. E ele havia respondido com um ponto de interrogação, que significava não agora. Depois olhou para a janela. A Faria Lima estava lá embaixo com o trânsito da tarde que São Paulo produzia com a regularidade de uma maré, e Rafael ficou olhando para ela com a expressão de um homem que está revisando mentalmente o estado das peças num tabuleiro. Naquela noite, Beatriz ligou às 19h42 perguntando se ele ia jantar em casa. Tenho reunião até tarde, ele disse. Tudo bem, disse ela. Vou pedir japonês. Quer que eu deixe alguma coisa separada? A normalidade da pergunta o irritou de uma forma que ele não conseguiu nomear imediatamente. Havia esperado, sem perceber que havia esperado, algum sinal de que o jantar do Solar Monteiro havia mudado algo, alguma fratura no comportamento dela, alguma coisa que provasse que ela havia notado Camila da maneira errada ou certa ou de qualquer maneira relevante. Em 23 dias, não havia nada. Beatriz continuava exatamente como antes, presente, educada, levemente distante no modo que ele havia classificado no início do casamento como o jeito cavalcante de ser e que agora, por razões que ele não queria examinar de perto, começava a parecer outra coisa. Não precisa, disse ele. Até mais tarde. Ele não foi jantar em casa. Ficou na cidade até meia-noite, saiu do apartamento de Camila às 11 e pouco, e ao chegar no apartamento do casal encontrou Beatriz dormindo com um livro aberto sobre o peito e a luz de leitura ainda acesa. Ele ficou parado na porta do quarto por talvez 30 segundos, olhando para ela. Ela dormia com uma expressão que ele havia notado logo no começo, não totalmente relaxada, como se mesmo no sono alguma parte dela estivesse de prontidão. O livro era um título em inglês, algo sobre arquitetura financeira de fundos soberanos, que ela havia comprado 3 semanas atrás e que estava na 10ª página quando Rafael havia olhado na semana passada e aparentemente ainda estava na 10ª página. Ele desligou a luz de leitura, tirou o livro do peito dela com cuidado, e foi dormir no seu lado da cama. Não dormiu bem. A ideia do jantar foi de Beatriz, e chegou numa terça-feira de manhã enquanto os dois tomavam café na varanda do apartamento, um dos poucos rituais que haviam sobrevivido ao primeiro ano de casamento intactos, não porque os dois fossem chegados a rituais, mas porque ambos chegavam cedo na varanda por razões próprias e o café era um território neutro onde não havia nada para negociar. Sábado, disse Beatriz, sem olhar para ele, os olhos na xícara. Quero cozinhar. Aqui, só a gente. Rafael olhou para ela por cima do tablet. Cozinhar. Eu sei cozinhar, Rafael. Sei que sabe.
Ele sabia. Ela havia cozinhado exatamente 3 vezes nos quase 12 meses de casamento, todas as 3 ocasiões em que a cozinheira tinha folga e o delivery estava cancelado por algum motivo. Era boa nisso, com aquela eficiência sem floreios que ela aplicava a tudo. Por que sábado? Beatriz levantou os olhos para ele. Por que a gente não janta junto faz 3 semanas? Ele não tinha resposta pronta para isso, não porque a afirmação fosse um ataque, mas exatamente porque não era. Era apenas um fato, enunciado com a neutralidade de quem está apontando que o tanque de gasolina está na metade. Sábado, ele disse. Certo. O apartamento tinha uma cozinha que o arquiteto havia projetado para ser bonita e o casal havia usado para ser funcional, o que na prática significava que a bancada de mármore branco ficava limpa na maior parte do tempo e o fogão de 6 bocas era operado principalmente pela Dona Conceição nas manhãs de semana. No sábado à noite, com Dona Conceição em casa e os dois sozinhos, a cozinha ganhou um cheiro de alho dourado em azeite que Rafael não havia sentido naquele espaço antes. Beatriz estava de costas para ele quando ele chegou, tinha saído mais cedo, das 16 até às 18, com a explicação de compras, e havia voltado com 2 sacolas de mercado e uma garrafa de vinho que ele reconheceu como um barca velha que ela só tirava quando queria marcar alguma coisa. Ele ficou parado na entrada da cozinha por um momento, observando. Ela havia colocado um avental sobre a roupa, calça preta, camiseta bege, cabelo preso, e estava refogando alguma coisa enquanto mantinha o celular apoiado no porta-receitas com uma vídeo-receita pausada. Havia algo desarmante naquilo, na versão de Beatriz que parava um vídeo no meio e esfregava as mãos no avental e recomeçava, que era diferente da versão de Beatriz que ele via em salas de reunião e eventos de família e jantares de negócios. Você vai ficar me observando ou vai abrir o vinho? Ela disse, sem virar. Ele abriu o vinho. Comeram na mesa da varanda, que Beatriz havia preparado com 2 castiçais e sem toalha, o que era mais bonito do que com toalha, ele admitiu para si mesmo sem dizer em voz alta. A comida era macarrão com ragu de costelinha que tinha demorado horas no fogo lento, ela havia começado às 4 da tarde, entendeu agora, e estava bom, mais do que bom, estava com aquele tipo de sabor que vem do tempo, que não pode ser apressado. Por um tempo, comeram sem falar muito. Rafael bebeu o vinho e percebeu que estava sem celular na mesa, havia deixado no escritório de propósito, ou por esquecimento, não tinha certeza, e a ausência do aparelho criava uma espécie de vácuo que ele não sabia bem como preencher. Como foi a semana? Ele perguntou, e soou mais mecânico do que pretendia. Produtiva, disse Beatriz. Depois, você sabe o que é a Holding Serena? A pergunta chegou com o mesmo tom com que ela havia feito a anterior, sem pausa, sem sinalização. Rafael ergueu os olhos do prato. Não, ele disse. Era verdade. Holding Serena não aparecia em nenhum documento que ele havia revisado com Gustavo, em nenhuma das análises patrimoniais que o escritório jurídico da família havia feito antes do casamento. O nome era completamente desconhecido para ele. Meu pai tinha um investimento antigo por lá, disse Beatriz, cortando um pedaço de costelinha. Antes de montar a Cavalcante Participações. Acho que foi na época em que ele ainda estava estruturando tudo. Você sabe como é, as pessoas usam muitos instrumentos diferentes no começo. Ela levou o garfo à boca. Você quer mais vinho? Quero, disse Rafael. Ela serviu, e a conversa passou para outras coisas, uma exposição no MASP que ela havia visitado na quinta, uma reforma que a irmã de Rafael estava fazendo no apartamento em Moema, o preço absurdo do metro quadrado em Pinheiros. Rafael participou da conversa com metade da atenção e com a outra metade rodando o nome Holding Serena como se fosse um item numa lista de verificação que ele não sabia que existia. Na segunda-feira de manhã, antes das 8, ele ligou para Gustavo. Holding Serena, disse quando o advogado atendeu. Você conhece esse nome? Silêncio de 2 segundos. Não. Por quê? Pesquisa para mim. Gustavo ligou de volta às 11h43. Empresa de participações, registrada há 14 anos, CNPJ ativo.
Único sócio listado é uma Lourdes Maria Rodrigues Souza. Pausa. Não há vinculação direta com o grupo Cavalcante nos registros públicos. Rafael ficou em silêncio. Mas, ele disse, porque havia um mais na voz de Gustavo. Mas o endereço de correspondência registrado é o mesmo do escritório da Cavalcante Participações. O antigo, que eles usaram até 12 anos atrás. Outra pausa. E o nome da sócia? Lourdes Maria Rodrigues Souza. Rafael, esse nome aparece numa certidão que tenho aqui como referência de responsável por menor, Beatriz Cavalcante, na época com 15 anos. Rafael colocou o telefone na mesa sem desligar. Do outro lado da linha, Gustavo disse, Rafael. Continua pesquisando, ele disse. Tudo o que você achar. Manda por mensagem criptografada. Ele desligou. Ficou olhando para a mesa por um longo momento. Depois abriu o laptop e digitou Holding Serena no sistema de busca de registros corporativos que o escritório da família usava, com as credenciais que ele tinha acesso, e ficou olhando para o resultado que apareceu. A empresa tinha 14 anos. Beatriz tinha 31. Ela havia sido constituída quando Beatriz tinha 17 anos. Do outro lado da cidade, no escritório do Itaim Bibi que Rafael não sabia que existia, Beatriz estava ao telefone com o seu próprio advogado, não o advogado de família, o dela, o que ela havia contratado antes do noivado com honorários pagos da conta da Holding Serena. Ele vai pesquisar, disse ela. Quanto ele vai achar? Perguntou o Dr. Marcelo Aoki, do outro lado da linha. O suficiente para ficar inquieto, disse Beatriz. Não o suficiente para entender. Tempo. 2 semanas, talvez 3. Ela olhou para a janela. Camila foi falar com minha mãe ontem. Silêncio breve. Como você sabe? Minha mãe me ligou às 10 da manhã perguntando se eu estava bem, se o casamento estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Minha mãe não liga de manhã. Beatriz virou a caneta entre os dedos. E disse o nome de uma tal Camila, colega do instituto que havia ligado para ela. Isso muda alguma coisa no cronograma? Beatriz pensou. O plano tinha folga para isso, havia sido construído com folga, porque seu pai havia ensinado que planos sem folga não são planos, são apostas. Mas a visita de Camila à mãe era um dado novo. Significava que Camila estava com medo, que havia percebido que o jantar do Solar Monteiro não havia corrido como planejado, e que estava tentando criar pressão lateral. Pessoas com medo tomavam decisões ruins. Não muda o cronograma, disse Beatriz. Mas muda o que ela vai tentar fazer a seguir. A foto apareceu numa quinta-feira de manhã, na coluna de fofoca social do site que agregava os perfis de Instagram do andar de cima paulistano com manchetes que pareciam escritas por alguém que havia lido muito Proust e não havia gostado. A imagem mostrava Beatriz Cavalcante Monteiro saindo de um edifício comercial no Itaim Bibi em companhia de um homem de terno, identificado na legenda como fonte próxima ao mercado financeiro, com a chamada asterisco enquanto o marido trabalha. A herdeira Cavalcante tem encontros discretos no Itaim. Separação à vista, asterisco. Beatriz viu a foto no seu celular às 7h12 da manhã, ainda na cama, antes do café. Ficou olhando para a imagem por talvez 20 segundos. O homem de terno era Dr. Marcelo Aoki, saindo da reunião semanal que tinham toda quarta de tarde. A foto havia sido tirada de dentro de um carro. Pela qualidade da lente, alguém havia ficado esperando do lado de fora do edifício por tempo suficiente para garantir um enquadramento decente. Ela colocou o celular na mesa de cabeceira, foi tomar banho, se vestiu, preparou o café, e estava na segunda xícara quando o telefone começou a vibrar. A mãe foi a primeira. Depois a irmã. Depois a tia Márcia, que morava em Belo Horizonte e mesmo assim havia visto. Depois o irmão, Eduardo, que mandou uma mensagem que dizia apenas asterisco ligue para mim quando puder, não urgente asterisco, o que com Eduardo significava urgente. Beatriz respondeu todas, as mensagens com variações da mesma frase, tudo bem, vamos conversar com calma, não é nada.
Rafael estava no escritório quando ela ligou. Você viu? Ela perguntou. Uma pausa curta. Vi. É o Marcelo Aoki. Meu advogado. Eu sei quem é Marcelo Aoki, disse Rafael, com um tom que Beatriz não havia ouvido nele antes. Não raiva, não frieza, mas algo mais próximo de uma tensão aguçada, o tipo de voz que ele devia usar quando alguém tentava surpreendê-lo numa negociação. Então você sabe que a foto não é o que a legenda sugere. Beatriz. Ele parou. A gente precisa conversar. Sim, ela disse. Hoje à noite. Eles se encontraram no apartamento às 8. Rafael havia chegado antes. Ela viu o paletó dele na entrada e o sinal de que ele havia feito café, e estava na sala quando ela entrou, de pé perto da janela, o que era o seu equivalente de nervoso em pé. Senta, disse Beatriz. Ele se virou, avaliou-a por um momento, e sentou no sofá. Ela sentou na poltrona de frente, na posição que em 12 meses de casamento havia aprendido que era a que dava a ela o melhor ângulo para observar o rosto dele sem parecer que estava fazendo isso. Por que você tem um advogado que eu não conheço? Ele perguntou. Tenho vários advogados que você não conhece, disse Beatriz. Assim como você tem vários que eu não conheço. Beatriz. Rafael. Ela cruzou os tornozelos. O Marcelo cuida de algumas questões pessoais minhas. Questões de antes do casamento que continuam precisando de atenção. Isso é tão incomum. O site sugere que vocês dois. O site sugere coisas sobre todo mundo. Na semana passada sugeriu que o filho do governador estava abrindo uma distribuidora de gin artesanal no Pará. Ela inclinou levemente a cabeça. Você acredita no que lê nesses lugares? A pergunta era simples demais para ser inocente, e Rafael sabia disso. Ela via no movimento quase imperceptível dos músculos do maxilar dele, o que acontecia quando ele estava escolhendo palavras com cuidado. Quem tirou a foto? Ele perguntou. Não sei, disse Beatriz. Mas sei que alguém ficou esperando do lado de fora do edifício por um tempo considerável para conseguir esse ângulo. Ela deixou a observação flutuar no ar entre eles por um segundo. Você não acha isso estranho? Alguém me seguindo? Rafael não respondeu imediatamente. E no silêncio, Beatriz viu alguma coisa que ela não havia esperado. Não culpa, ela não havia esperado culpa. Rafael não operava em culpa, mas o início de uma equação sendo resolvida no rosto dele. Ele estava conectando pontos, e ela podia quase acompanhar o processo. Camila, a foto, o timing, o que Camila ganharia com isso, o que isso dizia sobre o controle que ele pensava ter sobre a situação. Ele estava, pela primeira vez em 12 meses, percebendo que havia uma variável que não estava no cálculo dele. Temos que dar uma nota, disse ele, saindo da pausa com a voz de volta ao registro neutro. Comunicado conjunto. Eu chamo o assessor de imprensa da família. Como quiser, disse Beatriz. Mas Rafael. Ela esperou até ele olhar para ela. Se alguém está me seguindo e tirando fotos, você devia querer saber quem é. Não acha? Camila Ferraz havia cometido o erro que cometem as pessoas que são inteligentes o suficiente para montar um plano, mas não pacientes o suficiente para deixá-lo trabalhar. Ela havia acelerado. Beatriz havia mapeado Camila nos 20 dias após o jantar do Solar Monteiro com a meticulosidade de quem estudou administração na FGV e passou os 2 anos seguintes trabalhando numa boutique de fusões e aquisições onde a devida diligência era arte e ciência ao mesmo tempo. Nome completo: Camila Beatriz Ferraz. 29 anos. Formada em Relações Internacionais pela PUC. Pai: Ernesto Ferraz, sócio majoritário da Ferraz Capital, empresa de private equity com sede em Brasília. Ferraz Capital. Beatriz havia passado 30 minutos olhando para esse nome quando ele apareceu, porque o nome não era desconhecido. Havia aparecido em documentos que ela havia lido 4 anos antes.
quando seu pai estava no meio de uma disputa por um bloco de ativos de uma empresa de infraestrutura que acabou não fechando. Não fechando porque outro grupo havia entrado com uma oferta mais alta na última hora. Um grupo representado por um escritório jurídico de Brasília ligado, por duas camadas de intermediários, a Ferraz Capital. Ernesto Ferraz havia custado a Henrique Cavalcante um negócio que ele havia trabalhado 18 meses para fechar. Beatriz havia colocado essa informação num arquivo separado e ficado olhando para ela por um longo tempo. A questão não era se era coincidência, ela não acreditava em coincidências desse tamanho. A questão era se Camila sabia. Se a aproximação com Rafael havia sido calculada desde o início ou se havia começado como algo pessoal e a dimensão estratégica havia chegado depois, quando alguém em Brasília percebeu a oportunidade. Ela havia concluído que eram as duas coisas. Camila havia se envolvido com Rafael porque Rafael era atraente e poderoso e havia querido ser envolvida. E Ernesto Ferraz havia deixado isso acontecer, ou incentivado, porque um genro Monteiro comprometido era um instrumento interessante. A foto no site mudava uma coisa, significava que Camila havia decidido criar pressão antes da hora, o que significava que ela estava com medo de perder o terreno. E pessoas com medo cometem erros. O erro de Camila chegou numa sexta-feira à tarde, por uma via que Beatriz não havia antecipado, não um movimento novo, mas um rastro que a pressa havia deixado para trás. Dr. Marcelo Aoki ligou às 15h22. Tenho uma coisa interessante para você ver. Me conta. Você pediu que eu mapeasse todo o histórico de movimentação da Holding Serena, certo? Verificação de rotina. A voz de Marcelo tinha o timbre específico de quem está prestes a dizer algo que sabe que vai mudar uma conversa. Encontrei um pedido de consulta nos registros públicos da empresa. Feito há 18 dias. Beatriz ficou imóvel. De quem? O pedido foi feito por um escritório jurídico de Brasília. Machado e Ferraz Advogados Associados. Ferraz. Quanto eles acharam? Perguntou Beatriz, com a voz completamente plana. Os registros públicos mostram a Lourdes como única sócia. Nada mais. Marcelo fez uma pausa. Mas o fato de eles terem procurado significa que alguém deu o nome para eles. E a única pessoa fora do seu círculo que mencionou a Holding Serena recentemente. Foi eu, disse Beatriz. No jantar de sábado. Silêncio de um segundo. Rafael passou o nome para o advogado dele, disse Beatriz, não como pergunta. E o advogado dele tem alguma ligação com Brasília. Gustavo Salles estudou na UNB, disse Marcelo. Fez estágio num escritório em Brasília logo depois de formar. Não consigo confirmar uma ligação direta com a Ferraz Capital, mas... Não precisa confirmar agora. Beatriz estava de pé, os olhos no mapa mental que ela havia construído nos últimos meses e que agora estava ganhando uma linha que ela havia suspeitado mas não havia conseguido traçar com precisão. Marcelo. Eu preciso de um prazo para o protocolo dos documentos. Você quer antecipar? Ela pensou. Antecipar o protocolo significava agir antes que Rafael terminasse de montar o quadro. Significava que o elemento surpresa seria preservado, mas que ela teria menos tempo de margem se algo desse errado. E havia um custo que ela não havia calculado completamente ainda, um custo que envolvia o nome do pai, o documento que ela precisaria apresentar, e o fato de que Henrique Cavalcante havia pedido a ela, numa tarde chuvosa em seu escritório 2 anos antes, que aquele papel nunca saísse de um cofre. Não ainda, disse ela. Mas começa a preparar tudo. Quero que, quando eu disser, seja questão de horas. Naquela noite, Beatriz foi à academia às 21 horas, o que era tarde demais para ser rotina mas cedo o suficiente para ser crível. Ficou 40 minutos na esteira com os fones no ouvido e nenhuma música tocando, apenas o ruído dos seus próprios passos e o ronco baixo das máquinas. Ela estava calculando o custo. Havia um documento, um acordo de parceria firmado há 16 anos entre Henrique Cavalcante e Armindo Monteiro, o pai de Rafael, que nunca havia sido registrado em cartório, que existia em 3 vias físicas guardadas em lugares diferentes, e que continha uma cláusula que Henrique havia negociado de má fé.
Não ilegalmente, Henrique Cavalcante não fazia coisas ilegais, fazia coisas que ficavam numa zona cinzenta onde a lei não chegava facilmente. Mas a cláusula, se tornada pública, seria suficiente para colocar em questão os fundamentos do acordo que havia gerado toda a estrutura do contrato pré-nupcial de Beatriz e Rafael. Para usar aquele documento a seu favor, Beatriz precisaria apresentá-lo. E apresentá-lo significaria expor o que o pai havia feito 16 anos atrás. O que havia meses ela sabia e havia prometido a si mesma que guardaria, porque o pai havia errado, mas havia errado tentando proteger o que havia construído, e esse tipo de erro ela entendia, mesmo que não aprovasse. Mas agora Rafael estava prestes a usar aquele mesmo acordo, mal interpretado, convicto de que era um instrumento que lhe dava vantagem, para tentar tomar o que não era dele. Beatriz aumentou a velocidade da esteira. Havia um preço. Ela havia sabido disso desde o começo. Tinha calculado, e recalculado, e chegado à mesma conclusão toda vez: o preço era real, e ela teria que pagá-lo, e ia doer mais do que qualquer outra parte do plano. Mas o plano era o plano. Ela diminuiu a velocidade da esteira, ficou mais 5 minutos, e então parou. A reunião foi convocada por Armindo Monteiro para uma segunda-feira às 14 horas, no 18º andar da sede da Monteiro Participações no Centro Expandido de São Paulo. O convite formal havia sido enviado para Rafael, para os 3 tios sócios, para o advogado da família, e para ninguém mais. Era o tipo de reunião que a família Monteiro realizava quando havia algo importante para decidir e queria que a decisão parecesse coletiva sem de fato sê-la. Rafael havia chegado às 13h45, 45 minutos depois de ter enviado uma mensagem para Beatriz dizendo que tinha reunião de diretoria e não saberia que horas voltaria. A mensagem era técnica e verdadeira naquilo que dizia e falsa no que não dizia, o que era a forma que Rafael havia aprendido a comunicar-se nos territórios onde preferia não mentir abertamente. Beatriz havia respondido: tudo bem. Boa reunião, Às 14 horas em ponto, quando Armindo Monteiro estava abrindo a sessão e Rafael estava sentado à sua direita com a pasta de documentos que Gustavo havia preparado, a porta da sala de reuniões se abriu. Beatriz entrou. Ela estava de blazer creme sobre calça preta, o cabelo preso, sem joias além de um relógio fino de couro marrom que havia sido do avô dela, um detalhe que Rafael reconheceu como deliberado sem conseguir dizer exatamente porquê, apenas que havia algo no relógio que era diferente da pulseira da Bulgária ou do broche de safira que ela usava nos eventos de família. Era o relógio de um homem que havia construído algo. Ela carregava uma pasta fina sob o braço. O silêncio que caiu na sala durou talvez 3 segundos, mas foi o tipo de silêncio que expande o tempo. Beatriz. A voz de Armindo foi o primeiro som. Não surpresa, ou não apenas surpresa. Havia algo mais grave ali, o reconhecimento de um homem que estava olhando para uma situação que havia subestimado. Essa reunião não está aberta para... Eu sei, disse Beatriz, e continuou andando até a cabeceira oposta à de Armindo, onde havia uma cadeira vazia, e puxou a cadeira e sentou. Por isso trouxe meu próprio convite. Ela abriu a pasta sobre a mesa. Eram 15 folhas. Beatriz as distribuiu sem pressa, uma para cada pessoa na sala, começando pelos tios e terminando com Rafael e Armindo, e voltou ao seu lugar e ficou de pé com as mãos apoiadas na mesa enquanto todos olhavam para o que tinham nas mãos. Rafael olhou. A primeira página era uma cópia do contrato pré-nupcial, o mesmo que Gustavo havia chamado de sólido 3 semanas atrás. Mas havia algo naquela cópia que era diferente das versões que Rafael havia visto. Havia marcações em amarelo em 3 cláusulas específicas, e na margem havia anotações à mão em letra que Rafael reconheceu como a de Beatriz. A segunda página era um extrato de registro cartorário. Rafael leu o cabeçalho e então leu de novo, porque na primeira vez não fez sentido. Holding Serena, transferência de titularidade beneficiária, data, 22 de março, 8 anos atrás. 8 anos atrás, Beatriz tinha 23 anos. 7 anos antes do casamento. Rafael levantou os olhos para ela. O fundo Cavalcante, disse Beatriz,
com a voz que ela usava em reuniões, clara, sem pressa, sem volume desnecessário, foi transferido para a Holding Serena há 8 anos. A holding é de titularidade integral de Lourdes Maria Rodrigues Souza, que é, como alguns aqui presentes podem confirmar, a mulher que me criou dos 3 aos 17 anos e que me deu a procuração permanente de administração quando eu tinha 22. A Holding Serena não é mencionada em nenhum documento pré-nupcial desta família porque, quando esses documentos foram redigidos, os senhores da família Monteiro fizeram a devida diligência patrimonial sobre a Cavalcante Participações. Apenas sobre ela. Ela virou para a terceira página. Esta é a cláusula 32 do contrato pré-nupcial que o Sr. Gustavo Salles apresentou ao meu marido como instrumento de reversão patrimonial. Ela olhou brevemente para Rafael ao mencionar Gustavo, e havia no olhar dela algo que não era crueldade, era pior do que crueldade, era compreensão. A cláusula é válida. Ela garante reversão dos ativos nominalmente em nome da Beatriz Cavalcante Monteiro. O Fundo Cavalcante não está em nome da Beatriz Cavalcante Monteiro. Nunca esteve. Silêncio. Tio Rodrigo, o mais velho dos irmãos de Armindo, foi o primeiro a falar, isso é contestável. É, disse Beatriz. Podem contestar. Vão levar entre 3 e 5 anos num tribunal, dependendo do juiz. O fundo vai ficar bloqueado durante esse período para qualquer movimentação. Ela virou mais uma página. Ou vocês podem olhar para a página 6. A página 6 era um documento diferente. Rafael olhou para o cabeçalho e então, por um reflexo que não conseguiu controlar, olhou para o pai. Armindo Monteiro, pela primeira vez em 41 anos de vida de Rafael, estava com uma expressão que o filho não havia visto nele, não raiva, não frieza, mas algo que se aproximava de um rosto que perdeu o chão. O documento da página 6 era o acordo de parceria firmado 16 anos atrás entre Henrique Cavalcante e Armindo Monteiro. Beatriz havia circulado a cláusula 14 em vermelho. Essa cláusula, disse Beatriz, e a voz dela agora tinha um peso diferente, não mais o peso de quem está apresentando números, mas o de quem está pagando um preço e sabe o quanto custa, estabelece que em caso de dissolução da parceria comercial entre as famílias, incluindo por via de dissolução matrimonial dos herdeiros designados, todos os ativos em coparticipação retornam ao patrimônio de origem de cada família, sem compensação cruzada. O que na prática significa que o contrato pré-nupcial que serve de base para o pedido de dissolução que meu marido está preparando, ela continuou, com a mesma voz, é subordinado a um acordo anterior que invalida a premissa central dele. Rafael ficou olhando para o documento. Havia 23 anos de parceria comercial cristalizados naquelas páginas. Havia o negócio que Armindo Monteiro havia construído na certeza de que estava protegido. Havia o plano que Rafael havia passado meses montando com Gustavo, que havia parecido sólido porque asterisco era asterisco sólido, apenas não era completo, porque havia uma fundação sob a fundação que ninguém havia procurado. Não porque não houvesse como procurar. Porque Rafael havia presumido que sabia tudo o que precisava saber. Beatriz. A voz de Rafael saiu diferente do que ele esperava, não raiva, não a voz de negociação, mas algo mais próximo da voz que ele usava quando estava genuinamente tentando entender alguma coisa. Quando você... Antes do noivado, disse ela. Simplesmente, sem triunfo. Quando seu pai e o meu nos chamaram para anunciar que seria bom para os dois grupos se a gente formalizasse. Ela fechou a pasta. Eu li todos os documentos. Os que me deram e os que não me deram. Armindo Monteiro disse, com a voz de quem está tentando recuperar o equilíbrio de uma situação que saiu do trilho, esse acordo de 16 anos tem uma cláusula de confidencialidade que não se sustenta em face de uma ação judicial, disse Beatriz. O Sr. Aoki confirmou isso. A menção ao advogado dela, por nome, com a tranquilidade de quem havia verificado, fechou a última saída que Armindo estava tentando encontrar com os olhos pelo perímetro da sala. Rafael não estava olhando para o pai. Estava olhando para Beatriz. Havia algo no rosto dela que ele estava tentando ler, e que não era o que havia esperado encontrar. Não havia satisfação,
Ele havia esperado satisfação, havia merecido satisfação. Não havia frieza. Havia, de um jeito que ele não conseguia nomear completamente, um tipo de cansaço. O cansaço de alguém que chegou ao final de uma maratona que havia começado antes de qualquer dos dois perceberem que estavam correndo. Não vou pedir dissolução agora, disse ela, para a sala, mas olhando para ele. Vou pedir uma revisão dos termos do acordo de parceria. Com representação dos dois lados. Em 30 dias. Ela ergueu ligeiramente o queixo, não com arrogância, mas com um tipo de postura que vem de passar anos praticando ocupar espaço que as pessoas tentavam diminuir. Espero que os próximos 30 dias sejam úteis para todo mundo pensar com clareza. Ela pegou a pasta, empurrou a cadeira de volta para o lugar com cuidado, e caminhou até a porta. Na porta, ela parou, e Rafael percebeu que não havia planejado parar, que havia algo que ela queria dizer e que estava decidindo em tempo real se ia dizer. Ela virou para ele. Apenas para ele. A Camila Ferraz, disse Beatriz, é filha de Ernesto Ferraz, da Ferraz Capital. A empresa que comprou o bloco de infraestrutura que seu pai e o meu tentaram adquirir juntos 4 anos atrás. Uma pausa. Pode ser coincidência. Sua voz não disse que era. A porta fechou. No silêncio que ficou, Rafael ouviu o pai ao seu lado respirar fundo como alguém que está se preparando para dizer algo. Mas Rafael não estava prestando atenção no pai. Estava olhando para a porta fechada e sentindo o exato peso daquilo que Beatriz havia acabado de desdobrar, não apenas o que havia acontecido naquela sala, mas o que estava por baixo de tudo, o chão embaixo do chão, a extensão do que ela havia sabido enquanto ele pensava que estava 2 passos à frente. Ela havia entrado no casamento sabendo. Havia ficado 12 meses sabendo. E havia esperado. Não porque estivesse esperando por ele, essa ilusão, Rafael foi honesto o suficiente consigo mesmo para deixar morrer imediatamente. Havia esperado porque o plano exigia espera, porque ela havia construído algo que precisava de tempo para ficar firme, porque era assim que Beatriz Cavalcante operava, com paciência, com precisão, e com a frieza de quem sabe que o tempo trabalha para quem sabe usá-lo. Mas havia aquela última coisa, aquela última pausa na porta, aquele momento em que ela havia decidido falar sobre Camila e sobre o pai de Camila. Aquilo não era parte de nenhum documento. Aquilo ela havia dado de graça. Por quê? Era a pergunta que ficou na sala depois que ela saiu. E a resposta que Rafael não conseguia encontrar era o tipo de resposta que o deixava mais inquieto do que qualquer coisa nos 15 documentos que ainda estavam espalhados sobre a mesa de reuniões. Tio Rodrigo começou a falar. Armindo interrompeu. Os outros tios tinham expressões de quem foi a um jantar esperando sobremesa e recebeu a conta. Gustavo Salles, que havia chegado junto com Rafael e estava sentado quieto no canto, estava olhando para a pasta fechada na sua frente com a expressão de um homem que vai precisar de uma boa explicação para dar ao cliente. Rafael não ouvia nenhum deles. Estava pensando numa frase que Beatriz havia dito, meses atrás, numa manhã de varanda com café, asterisco você sabe que existem documentos que a gente assina sem ler até o fim, asterisco ela havia dito aquilo a propósito de um contrato de streaming, alguma coisa banal. Ele havia concordado sem pensar muito. Ela havia olhado para o café e não havia dito mais nada. Ele estava ouvindo aquela frase agora de um jeito completamente diferente. Beatriz estava no apartamento do Itaim às 18h30 quando o interfone tocou. Ela sabia que era Camila antes de olhar para a câmera, porque havia 2 únicas pessoas que tinham o endereço daquele apartamento fora do seu advogado, o pai, que nunca aparecia sem avisar, e Lourdes, que não aparecia de surpresa por nada neste mundo. O que significava que havia uma terceira pessoa que havia descoberto o endereço por meios próprios. Beatriz ficou olhando para a tela do interfone por 3 segundos, depois apertou para abrir o portão. Ela abriu a porta do apartamento antes que Camila chegasse ao corredor, o que tinha a vantagem de não precisar recebê-la numa posição defensiva. Ficou de pé na soleira, ombros levemente abertos, com a mesma expressão que havia usado no Solar Monteiro, neutra, sem hostilidade, sem convite.
Camila saiu do elevador com o vestido de um evento que havia claramente saído mais cedo. Havia um evento do instituto naquela tarde. Beatriz sabia, havia verificado a agenda que Rafael mantinha em calendário compartilhado, um hábito de casado que ele não havia desativado. A compostura de Camila estava intacta na superfície, ela se movia bem, havia aprendido isso no salão, mas havia algo nos olhos que Beatriz reconheceu como a versão elegante do pânico. Você não deveria estar aqui, disse Beatriz, não como acusação. Eu sei, disse Camila. E então, sem mais preâmbulo, o que você fez hoje vai destruir mais do que o Rafael. Você sabe disso. Entre, disse Beatriz. Camila entrou. O apartamento era pequeno para os padrões de ambas. Uma sala com estante de livros, uma mesa de trabalho, uma poltrona e um sofá de 2 lugares. Sem o mármore e os arranjos de orquídeas. Beatriz havia comprado o apartamento como escritório e espaço de trabalho, e era exatamente o que parecia, um lugar onde uma mulher trabalhava. Camila ficou de pé no meio da sala, sem sentar, o que era o tipo de coisa que alguém faz quando quer manter a opção de sair rapidamente. Meu pai vai questionar a validade daquele acordo, disse Camila. O de 16 anos. Ele tem argumentos jurídicos. Seu pai está envolvido nisso, disse Beatriz, não pergunta. Isso não tem nada a ver. Camila. Beatriz cruzou os braços levemente, sem fechar a postura por completo. Seu pai perdeu um negócio para o meu pai há 4 anos. Você começou a se relacionar com Rafael Monteiro 8 meses depois desse negócio fracassar. O escritório Machado e Ferraz fez uma consulta nos registros da Holding Serena 18 dias depois do jantar em que eu mencionei o nome dela na frente do Rafael. Ela deixou as informações pousarem. Eu não acuso. Apenas descrevo o que está documentado. O rosto de Camila não fechou de golpe. Fechou em camadas, como alguém que vai revisando em tempo real o que ainda pode salvar. Você tem filhos? Perguntou Camila, num ângulo completamente diferente. Não. Rafael quer, disse ela. E então, com a precisão de alguém que encontrou o ponto e vai nele, ele me disse. Disse que o casamento com você foi um acordo e que ele quer uma família de verdade. Que com você é só papel. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Não porque a frase houvesse chegado no osso, havia chegado, ela não era feita de mármore, mas porque havia algo em ouvir aquilo dito em voz alta, naquele apartamento, por aquela mulher, que exigia um segundo de honestidade consigo mesma antes de continuar. Pode ser verdade, disse Beatriz. Não sei o que ele quer. Sei o que ele fez. Ela descruzou os braços. Camila. Você veio aqui para me dizer que vai publicar alguma coisa. Pode publicar. Camila ergueu levemente o queixo. A foto do seu advogado foi apenas um aviso. Eu sei. Tenho outras fotos. Tenho conversas. Camila abriu levemente a bolsa. Posso montar uma narrativa que vai fazer a imprensa passar os próximos 3 meses falando de você. Não de Rafael. De você. Da herdeira que armou uma cilada para o marido. Beatriz olhou para a bolsa de Camila, depois para o rosto dela. Você veio aqui pessoalmente para me dizer isso, disse Beatriz. Não mandou um intermediário. Não mandou uma mensagem. Ela inclinou levemente a cabeça. Você sabe o que isso significa? Significa que estou sendo direta. Significa que você não tem mais ninguém para mandar. Beatriz disse aquilo sem crueldade. Rafael não está mais do seu lado. Seu pai vai desaparecer na velocidade que os homens como ele desaparecem quando a situação fica cara. Você está aqui porque achou que eu teria medo. Uma pausa. E também porque uma parte de você queria me olhar no olho. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores da noite. Era o silêncio de alguém que foi lida com precisão e não sabe o que fazer com isso. Eu gravei essa conversa desde o momento em que você entrou, disse Beatriz. Assim como gravei a última vez que nos encontramos a sós, 2 semanas atrás,
quando você me ligou sugerindo que eu me afastasse graciosamente antes que as coisas ficassem complicadas. Nessa gravação você menciona o nome do seu pai e menciona a operação de infraestrutura de 4 anos atrás. Ela foi até a estante de livros, abriu a caixinha de madeira que ficava na segunda prateleira, e tirou um pendrive. Esse é uma cópia. O original está com o Marcelo Aoki. A outra cópia num servidor que só o Marcelo e eu acessamos. Camila olhou para o pendrive como quem olha para um argumento que não tem resposta. O que você quer? Ela perguntou, e a voz saiu diferente, não derrotada, mas redimensionada, a voz de alguém que está renegociando os termos da realidade. Nada de você, disse Beatriz. Apenas que você não publique nada e não entre em contato comigo, com meu pai, com minha família, com Rafael, ou com qualquer pessoa da família Monteiro a não ser por mediação jurídica. Ela devolveu o pendrive para a caixinha. Se alguma coisa sair a meu respeito nos próximos 6 meses em qualquer veículo, presumirei que partiu de você ou do seu pai, e o Marcelo vai saber o que fazer com as gravações. Camila ficou olhando para ela por um momento longo. Você sempre soube de tudo, disse Camila, finalmente. Não era uma acusação. Era quase uma constatação com uma curiosidade estranha no fundo. Nem sempre, disse Beatriz. Aprendi. Camila pegou a bolsa, endireitou os ombros, e foi até a porta. Na porta, ela parou, espelhando, sem querer, o gesto que Beatriz havia feito horas antes na sala de reuniões dos Monteiro. Ele não merece você, disse Camila. Isso você também sabe. Beatriz não respondeu. A porta fechou. Beatriz ficou parada no meio da sala por um momento. Depois foi até a janela. A rua lá embaixo tinha o movimento de uma quinta-feira à noite em São Paulo, ônibus, motos, alguém caminhando rápido com uma mochila, uma barraca de pastel com fila de 3 pessoas. A cidade continuava funcionando com a indiferença magnífica das cidades grandes. Ela ficou olhando para a rua até sentir os ombros descerem do lugar onde haviam ficado a tarde inteira. Henrique Cavalcante atendeu o telefone no primeiro toque, o que significava que estava acordado e esperando, o que significava que havia visto o que havia acontecido na reunião dos Monteiro, alguém do círculo havia ligado para ele, ou ele mesmo havia ativado os sensores que um homem com 62 anos no mercado desenvolve para detectar movimentações que afetam o seu nome. Pai, disse Beatriz. Beatriz. A voz era plana como superfície de lago antes da chuva. Eu preciso te ver. Sei. Uma pausa. Agora. Agora. Ela foi ao escritório dele, não à casa. O escritório era o território neutro entre os dois, onde as conversas mais difíceis sempre haviam acontecido porque naquele espaço eles eram os dois versões ligeiramente mais formais de si mesmos, o que ajudava. Henrique estava sentado atrás da mesa quando ela chegou, sem paletó, com os óculos de leitura ainda na mão como se tivesse sido interrompido no meio de alguma coisa. Ele a deixou entrar e não disse nada até ela sentar na cadeira do lado oposto da mesa. O acordo de 16 anos, disse ele. Não pergunta. Sim. Henrique colocou os óculos sobre a mesa com cuidado. Você usou. Precisei. Eu te pedi, ele parou. Respirou. Eu te pedi que aquilo nunca saísse de um cofre. Eu sei. Beatriz encontrou o olhar do pai e não desviou. Você também me ensinou que existem momentos em que guardar um segredo custa mais do que revelá-lo. Não era esse momento que eu tinha em mente. Eu sei. Uma pausa. Mas era o único que eu tinha. Henrique ficou em silêncio por um tempo que Beatriz não cronometrou, mas sentiu como longo. Quando ele falou, a voz havia mudado ligeiramente, não mais a superfície de lago, mas algo abaixo dela, mais fundundo. O que aquela cláusula diz sobre mim é verdadeiro, disse ele. Você sabe disso. Sei. E você usou mesmo assim. O que aquela cláusula diz sobre o Armindo Monteiro também é verdadeiro, disse Beatriz. E o que ela faz ao acordo pré-nupcial também é verdadeiro.
e o que o Rafael estava prestes a fazer com o fundo cavalcante com base naquele acordo, ela interrompeu, recomeçou. Pai, você me ensinou a proteger o que é meu. Isso era meu. Henrique tirou os óculos da mesa e os colocou de volta no rosto, num gesto que ela havia aprendido a identificar, ao longo de 31 anos, como o gesto que ele fazia quando precisava ver a filha com clareza antes de dizer alguma coisa importante. Você vai ter que me dar tempo, disse ele, para processar isso. Eu sei. Não consigo te dizer agora que fiz bem. Ou que você fez bem. Ele fez uma pausa. Mas sei que você fez o que achou necessário. E que provavelmente era. Não era perdão. Beatriz sabia disso, e não era o perdão que ela havia vindo buscar, porque sabia que o perdão levaria mais tempo do que uma conversa de escritório à noite. Mas era a versão que o pai conseguia dar naquele momento, e era real, e ela o aceitou com a mesma exatidão com que aceitava todas as coisas reais. Eu ligo amanhã, disse ela, levantando. Beatriz. Ela parou. O pai estava olhando para ela com aquela expressão que ela havia memorizado involuntariamente ao longo dos anos, a expressão que aparecia raramente e que significava que ele estava prestes a dizer em voz alta uma coisa que normalmente ficava não dita. Você está bem? Ela ficou em silêncio um momento. Estou trabalhando nisso, ela disse. Henrique assentiu, devagar, como alguém que reconhece uma resposta honesta quando a ouve. Ela foi embora. Do lado de fora do prédio, na calçada do Itaim com o vento frio de agosto que São Paulo manda de vez em quando como lembrança de que tem inverno, Beatriz ficou parada por um momento com a bolsa na mão e os olhos fechados. Contou 5 respirações. Depois abriu os olhos, olhou para o relógio do avô, que ela havia colocado de propósito de manhã, embora não houvesse sabido disso enquanto fazia, e chamou um carro. O carro levou 14 minutos para chegar. Ela ficou esperando na calçada sem mexer no celular, sem olhar para a tela, apenas com o ruído da cidade. Rafael foi ao apartamento do Itaim às 22 horas. Ele não havia ligado antes, o que Beatriz notou quando o interfone tocou, e havia algo naquele detalhe, na ausência de ligação, que ela registrou como significativo sem saber ainda o que significava. Rafael Monteiro sempre ligava. Rafael Monteiro não aparecia sem avisar. Aquele era um homem que operava com o controle de quem sabe que o timing de uma entrada é parte da negociação. E ele havia aparecido sem avisar. Ela abriu o portão. Ele chegou ao corredor com o paletó ainda no braço, a gravata desatada completamente agora, diferente da forma como estava na reunião dos Monteiro, não 2 centímetros afrouxada, mas inteiramente desfeita, como alguém que havia chegado a um lugar onde o controle da apresentação não parecia mais o ponto principal. Ela o deixou entrar. Ele entrou e ficou parado no meio da sala, exatamente onde Camila havia ficado horas antes. O que Beatriz notou e arquivou sem fazer nada com isso, olhando ao redor do apartamento com a expressão de quem está vendo um espaço pela primeira vez e tentando entender o que ele revela sobre a pessoa que o habita. Você tinha esse lugar, disse ele, não acusação, apenas observação. Tenho há 4 anos, disse ela. Ele assentiu levemente. Depois, você quer que eu sente? Se quiser sentar. Ele sentou no sofá. Ela foi para a poltrona, o mesmo arranjo da conversa no apartamento do casal, semanas atrás, mas desta vez o espaço entre eles era menor e o contexto era completamente diferente. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Camila veio aqui, disse Rafael, finalmente. Sei. Você sabia que ela viria. Não era pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Eu achei provável. Rafael olhou para as mãos. Tinha as mãos de um executivo que havia também trabalhado com as próprias mãos antes de herdar o escritório. Havia um casal de anos em que ele havia gerido diretamente obras da construtora do avô antes de assumir a holding. Era uma coisa que Beatriz havia descoberto sobre ele no 3º mês de casamento, numa conversa sobre outras coisas, e que havia ficado com ela porque era o tipo de detalhe que não combinava com o resto da imagem e por isso era mais verdadeiro do que o resto.
Por que você me disse sobre o pai dela? Perguntou Rafael. Antes de sair. Aquilo não estava nos documentos. Beatriz pensou na pergunta. Havia pensado nela desde a tarde, desde o momento em que havia parado na porta e decidido falar. Havia tentado analisar a decisão com a mesma frieza que aplicava a tudo, e havia chegado a uma conclusão que não gostava completamente, porque não era estratégica. Porque era relevante para você saber, ela disse. E por que ela parou? Porque eu ainda precisava que você soubesse. Rafael olhou para ela. Por que ainda? Ele perguntou. Porque estou há 12 meses casada com você, disse Beatriz, com a voz que tinha quando estava sendo completamente exata, sem ornamento. E em 12 meses existiram coisas que não foram apenas papel. Para mim. Não estou dizendo que foram para você. Estou dizendo que foram para mim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que eles haviam compartilhado em 12 meses. Não havia negociação nele. Não havia cálculo. Era apenas o silêncio de duas pessoas que estavam, pela primeira vez, falando a partir do mesmo nível de terreno. Eu me casei por razões erradas, disse Rafael. Devagar, como alguém que está dizendo uma coisa em voz alta pela primeira vez e verificando o som que faz. Você sabia disso antes de mim? Sabia. E se casou mesmo assim? Me casei por razões diferentes das suas. Ela cruzou levemente os dedos no colo. Não melhores. Diferentes. Rafael ficou olhando para ela. Então fez algo que Beatriz não havia antecipado em nenhum cálculo, em nenhuma versão do plano, em nenhuma das simulações que havia rodado mentalmente nos últimos meses. Ele disse, com a voz de quem está genuinamente perguntando e não de quem está negociando. E agora? O que você quer que aconteça agora? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Havia uma resposta estratégica. Havia a resposta que o plano previa, os 30 dias de revisão do acordo, a separação limpa, a independência que ela havia construído tijolo por tijolo desde os 22 anos. Havia o apartamento no Itaim, o fundo Cavalcante seguro, a holding serena intocada, o advogado com os documentos em ordem. Havia tudo aquilo. E havia o fato, pequeno, inconveniente, completamente fora do plano, de que em 12 meses de casamento com Rafael Monteiro havia existido uma manhã de maio em que os dois haviam ficado presos numa chácara em Itatiba por causa de chuva forte e haviam jogado o buraco por 3 horas seguidas e ele havia trapaceado uma vez e ela havia pegado na hora. E a risada que ele havia dado quando ela o acusou tinha sido a risada mais genuína que ela havia ouvido nele, e ela havia arquivado isso no lugar onde guardava as coisas que eram verdadeiras antes de serem estratégicas. Não sei, disse Beatriz. Rafael ouviu aquilo com uma atenção que ela reconhecia como rara nele, a atenção que ele dava às coisas que importavam de verdade, sem filtro. Eu errei, disse ele. E então, antes que ela pudesse responder, não estou pedindo que isso resolva. Estou dizendo porque é verdade e porque você merece que eu diga em voz alta. Sei que é verdade, disse ela. Eu sei que você sabe. Ele inclinou levemente a cabeça. Você sabe de tudo. Isso me assusta. Menos do que você pensa, disse ela. Ele levantou os olhos para ela, e havia naquele olhar uma pergunta que não era de advogado e não era de executivo, era apenas a pergunta de um homem de 41 anos que chegou ao fim de um dia em que descobriu que havia se enganado sobre as coisas mais importantes e está tentando entender o que fica. Os 30 dias que você pediu na reunião, disse ele. Você quer que eu saia do apartamento durante esses 30 dias? Beatriz pensou. Sim, ela disse. Preciso de espaço para pensar sem que você esteja no mesmo quarto. Ele assentiu, não rapidamente, não com a anuência automática de quem concorda para evitar conflito, mas com a lentidão de alguém que está aceitando algo de verdade. Certo, ele disse. Vou para o apartamento da Bela Vista. Minha irmã tem a chave. Ele ficou mais um momento sentado, e então se levantou com o paletó ainda no braço e foi até a porta.
Na porta, ele parou, e ela percebeu que estava virando para ela, e havia algo naquele gesto, no espelho involuntário das duas paradas na porta naquele dia, que a fez sentir a pressão específica de um dia que havia custado muito. Beatriz, ele disse. Ela esperou. Você foi à reunião sabendo que ia ter que usar o documento do pai. Não era pergunta. Sim, disse ela. Mesmo sabendo que custaria. Sim. Ele ficou olhando para ela por um momento com aquela tensão rara. Isso é corajoso, ele disse. Simplesmente. Sem mais nada. E foi embora. Asterisco asterisco epílogo asterisco asterisco. Na manhã de segunda-feira, 33 dias depois da reunião no 18º andar, Beatriz Cavalcante sentou à mesa do apartamento do Itaim com uma xícara de café e um documento novo. O documento era a proposta de revisão do acordo de parceria entre as famílias Cavalcante e Monteiro, redigida pelo Dr. Marcelo Aoki e revisada por ela em 3 rodadas ao longo da semana anterior. Ela havia lido cada cláusula 2 vezes. Havia pedido alterações em 5 pontos. Havia aprovado a versão final na sexta-feira. O documento estava sobre a mesa com uma caneta do lado. Ela olhou para os dois por um momento. Henrique Cavalcante havia ligado na quarta-feira anterior, exatamente 12 dias depois do escritório noturno, para dizer que havia lido que os jornais de negócios haviam publicado sobre a reunião dos Monteiro e que achava que ela havia sido, ao mesmo tempo irresponsável e eficaz, o que vindo do pai equivalia a um elogio substancial. Havia uma certa rigidez ainda na voz dele quando falaram, o tipo de rigidez que precisa de tempo e não de argumentos. E Beatriz havia aceitado isso porque conhecia o pai suficientemente bem para saber que o tempo era o único instrumento que funcionava com ele nas coisas que realmente importavam. A Ferraz Capital havia emitido uma nota 2 dias depois da reunião desvinculando-se de qualquer relação com os assuntos privados da família Monteiro. O nome de Camila não havia aparecido em nenhum veículo. Beatriz não havia publicado as gravações, e não pretendia, a não ser que fosse necessário, e calculava que não seria. Rafael havia mandado uma mensagem no 10º dia. Não sobre os documentos, não sobre os advogados. Havia mandado uma foto, à vista da janela do apartamento da Bela Vista com o Parque Trianon ao fundo no fim de tarde, e a legenda, asterisco sabia que dava para ver o parque daqui. Você conhecia, asterisco. Ela havia ficado olhando para a mensagem por um tempo mais longo do que era necessário para uma resposta. Havia respondido, asterisco não sabia, asterisco. E depois de um momento, asterisco é bonito, asterisco. Ele havia mandado um emoji de café, sem código desta vez, apenas um café. Ela não havia respondido mais nada. Mas havia guardado a troca no lugar onde guardava as coisas que eram verdadeiras antes de serem estratégicas. Agora, na manhã de segunda-feira, ela pegou a caneta. O documento pedia uma assinatura na última página. A assinatura era dela, apenas dela, nessa versão, porque essa era a sua versão, os termos que ela havia construído, o acordo que ela havia escrito com as próprias palavras, não herdado de nenhuma negociação entre pais, não condicionado a nenhuma expectativa de família, não subordinado a nenhuma cláusula que alguém havia inserido antes de ela chegar à sala. Ela assinou. Depois ficou olhando para o nome que havia escrito, Beatriz Cavalcante. Sem Monteiro. Ainda não sabia se esse detalhe ia mudar ou não, havia 30 dias de revisão ainda à frente, havia conversas que ela e Rafael ainda não haviam tido, havia um pai que precisava de tempo e um acordo de 16 anos que precisava de reescrita e uma família Monteiro que estava, segundo Marcelo, em estado de recalibração, o que era uma forma elegante de dizer que Armindo havia entendido que o tabuleiro havia mudado e estava decidindo como jogar no tabuleiro novo. Havia muita coisa que ela não sabia. O que ela sabia? Havia um apartamento no Itaim que era dela. Um fundo que estava seguro. Um advogado que era de confiança. Um pai que precisava de tempo, mas que havia dito ao mesmo tempo irresponsável e eficaz, com uma voz que tinha orgulho no fundo. Ela havia ouvido o orgulho, mesmo que ele não houvesse planejado que ela ouvisse. E havia
num apartamento em Bela Vista, um homem que havia descoberto que havia se enganado sobre as coisas mais importantes e havia voltado não para negociar, mas para dizer em voz alta que havia errado. O que isso significava? O que ela queria que isso significasse? Essa era a pergunta que ela havia prometido a si mesma que ia responder quando tivesse espaço para pensar sem estratégia. Ainda não havia chegado lá. Mas estava chegando. Ela dobrou o documento, colocou no envelope, e foi tomar café. Pela primeira vez em muitos meses, o café foi só café.